Já disse que eu vou gravar e não vou colocar nenhuma informação de vocês. Se vocês falarem alguma coisa, eu vou remover o áudio. A solução que eu vou apresentar aqui, eu tentei usar o máximo possível de componentes nativos do Delphi para que vocês não precisem ficar instalando uma coisa ou outra. Então, deve rodar perfeitamente desde o Delphi 11, isso eu tenho certeza. Eu tenho que fazer teste nos outros. Eu vou mostrar alguns links aqui que eu acho interessante para vocês continuarem depois da live e para dar uma contextualizada. Mas antes disso tudo, eu queria dizer o seguinte: lembrar de vocês que um Bitcoin é igual a 100 milhões de satoshis. Nesse contexto que nós vamos mexer hoje, nós trabalhamos com o que nós chamamos de satoshis, que são as casas decimais de um Bitcoin, que são basicamente 100 milhões de satoshis é igual a um Bitcoin. Então, quando vocês verem lá o número inteiro, eles não é um Bitcoin inteiro, eles são satoshis, são as casas decimais do Bitcoin. Para facilitar, essa informação precisa ser dita. Eu não vou falar de como o Bitcoin funciona, nem de preço, nem de mercado de compra e venda. Não é nosso objetivo aqui. E os pré-requisitos não é obrigatório, mas é interessante que vocês saibam, é JSON, Web Service e HTTP. Esses três aqui são o básico para integrar essa solução. E sabendo disso, eu quero mostrar para vocês uma cidade que é a cidade, digamos assim, no meio de quem mexe com Bitcoin, entende como o Bitcoin funciona e estuda há muito tempo, conhece essa cidade aqui até fora do Brasil. É a cidade de Rolante, no Rio Grande do Sul. Ela é uma das cidades mais bitcoinizadas do mundo em relação à quantidade de comerciantes e comerciantes que aceitam Bitcoin. Obviamente, cidade pequena, não é um São Paulo da vida, mas mesmo assim é uma questão interessante porque a cidade em si já virou uma economia circular. O cara compra na churrascaria com Bitcoin, o cara da churrascaria vai no mercado paga com Bitcoin, o cara do mercado vai cortar o cabelo pagando com Bitcoin e etc. E assim por diante. E o projeto que começou lá, ele chama Bitcoin é aqui. Esse site do Bitcoin é aqui. Eles ensinam, se vocês quiserem aprender mais sobre Bitcoin, eles têm uma área de ensinamento, os estabelecimentos para vocês verem, contato para vocês quiserem falar, o pessoal são muito receptivos, eles ajudam pra caramba em questão de dúvidas, eles gostam muito de ajudar. A cidade em si é um exemplo, na minha opinião, dessa solução que eu estou mostrando para vocês. Essa solução já está online já há quase um ano, mas eu vou mostrar e a cidade usa ela. Por que eu falo a cidade usa ela? Porque basicamente a nossa solução de hoje, ela usa a API de uma carteira de Bitcoin chamada CoinOS.io. CoinOS. O pessoal chama de Coinos, mas seria CoinOS, que é basicamente uma carteira de armazenar seus Bitcoins. E o pessoal lá de Rolante utiliza essa solução. Ela funciona na web e no celular. Vocês colocam aí e acessam, mas vocês vão ver como que funciona. Outro site interessante que eu quero mostrar para vocês hoje, rapidinho, esse BTC Map, Bitcoin Map, porque ele mostra os estabelecimentos registrados, obviamente, nessa API, que aceitam Bitcoin. E se vocês forem ver, o Brasil, obviamente, em comparação ao total que existe, são poucos, mas mesmo assim são vários locais que aceitam. O Sul, porque Rolante é no Rio Grande do Sul, tem mais, vocês podem ver 400 ali, porque justamente Rolante ajuda pra caramba esse número, mas nesse caso seria isso aqui. O interessante seria se, vamos supor, alguém integra isso no software, permite que automaticamente também insira aquele cliente, se ele quiser, no BTC Map, ou seja, aquele açougue ou loja de oficina, de peças, etc, vai ser automaticamente registrada como aceitando Bitcoin. Então os Bitcoiners, quem usa Bitcoin, vai saber que eles usam Bitcoin e vai poder ir lá. Outra informação que eu preciso passar para vocês é o link da nossa biblioteca, ou seja, onde vocês podem encontrar a solução que eu estou mostrando hoje, que eu vou mostrar hoje para vocês. Esse aqui é o link da nossa biblioteca, ela é pública, open source, vocês baixam, vocês usam do jeito que vocês quiserem. Além dessa solução do Bitcoin que eu estou mostrando, ela tem outras coisas. Por exemplo, que eu usava quando eu morava no Brasil, é uma biblioteca de CEP. Que nesse caso aqui a maioria sempre usou o ACBR CEP, e na época que eu criei isso aqui, eles não eram redundantes. Nesse caso aqui é redundante, ou seja, ele tenta pesquisar em uma API, não achou, vai na outra API e tenta achar, se não achou vai em outra e assim por diante. Eu acho que aqui tem 3. Foi só um exemplo para mostrar que essa biblioteca aqui tem mais informação. Tá, beleza. Eu vou direto agora para a classe para mostrar bem por cima como que ela foi feita. Vou mostrar obviamente o prático, tá? Mas vou mostrar bem por cima como ela foi feita, porque eu quero mostrar para todo mundo, no caso, que ela integra Delphi e Lazarus. Para quem usa Lazarus também vai funcionar normalmente. Tem um ou outro endpoint que eu não terminei de implementar no Lazarus, mas se vocês forem utilizar e precisar daquele endpoint,
e terminar de implementar esses endpoints, o que não é muito complexo, não é muito difícil de fazer. E obviamente, né, como é uma biblioteca pública e open source, se vocês quiserem, vocês podem enviar um pull request para integrar as soluções que vocês implementaram. Corrigir um problema, toma aqui a solução e eu consigo colocar na biblioteca. Agora, só passando rapidamente aqui, vocês podem ver aqui que tem as definições do Lazarus, do FPC. Então, quando ele for FPC, ele vai trabalhar em cima das classes do Lazarus. E a maioria dos endpoints, dos métodos que eu implementei, vocês podem encontrar algumas informações. Tudo aqui eu fiz em inglês, porque é uma biblioteca pública, open source, e o padrão seria colocar em inglês. Eu vou tentar sempre traduzir quando for alguma coisa importante, mas a biblioteca em si está em inglês. Eu espero que não seja um problema muito sério nesse momento. Basicamente, nós temos aqui nossa classe de conexão, que ele vai fazer as requisições. Aqui nossa URL da API. E desculpa, eu esqueci de falar. A API que nós estamos mostrando hoje, a CoinOS, ela tem uma área de docs, que basicamente aqui você vê todos os métodos públicos, tá? Que vocês conseguem acessar nela. Eles têm um GitHub onde mostra os outros métodos que não estão aqui, só que é um pouco mais complexo. Ia demorar um pouco mais para eu explicar eles, então eu decidi explicar via código direto. Esses são os métodos que nós vamos trabalhar, todos os métodos estão aqui, os mais importantes, igual eu disse, eu coloquei algumas descrições nele. No caso, se vocês baixarem, vocês podem ver os comentários e tentar entender por si só. Basicamente, nossa ideia hoje é mostrar para vocês como que pode integrar uma solução de pagamento em Bitcoin para o seu pós-venda ou seu RP, permitindo que o seu cliente receba do cliente final em Bitcoin, assim como ele recebe em Pix, cartão de crédito ou etc. Eu não quero falar sobre questões fiscais e nem como o seu cliente pode retornar esse Bitcoin em real. Se vocês quiserem alguma informação assim depois, falem comigo que eu explico o processo, etc. Mas não é o foco de hoje. O foco de hoje é esse de integrar uma solução, uma carteira de Bitcoin no seu RP. Beleza, o que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento que Bitcoin é lento. O processo é lento e realmente o processo é lento. Se você for usar a blockchain, vai demorar meia hora pelo menos para uma transação passar. O cara que está comprando uma peça, numa autopeça, precisa que seja mais rápido. Meia hora é tempo demais. Por isso, a integração com os serviços que nós chamamos de Lightning. E por que a gente integrou com essa solução da Lightning, né, do Bitcoin? Porque ele oferece uma solução rápida e barata. Você não vai pagar quase nada de taxa para transferir. Ou seja, o cliente do seu cliente, na hora que estiver utilizando a sua solução de pagamento, não vai pagar quase nada de taxa. Bastante irrisória mesmo. Então por isso nós decidimos integrar com a Lightning, usando a CoinOS como API, por questão de velocidade e eficiência. Então basicamente quando você baixar nosso exemplo, vocês vão ver essa tela aqui. Eu tentei fazer ele o mais genérico possível. Por quê? Porque eu não sei o seu contexto. Eu vou dar uns exemplos aqui de como vocês poderiam implementar no ambiente de vocês, mas obviamente isso é contextualizável. No seu contexto pode ser completamente diferente ou pode ser igual ao que eu vou explicar. Mas basicamente aqui nós temos todos os serviços que foi implementado, todos os endpoints foram implementados aqui. Todos ou quase todos. Beleza, deixa eu mostrar para vocês o fluxo. Vamos pensar no fluxo. Vamos supor o seguinte, que vocês estão integrando isso aqui no sistema de vocês. Está lá integrado. A primeira coisa que vocês precisam fazer para o cliente de vocês é permitir que eles registrem um usuário. Então nós temos aqui o método de registrar, register. Se a gente for ver o código, você vem aqui, acessar o código, ele basicamente cria o objeto da nossa API e chama o register, que é para registrar passando o usuário e senha que ele especificou. Basicamente é isso. Então quando eu vier aqui, por exemplo, vamos fazer um usuário novo, vamos fazer Delphi Bitcoin API. A senha, essa senha. Vou tentar fazer o login com esse usuário. Ele deu que não está autorizado, ou seja, o usuário não existe. Eu vou tentar me registrar. Beleza, ele fez o registro. O primeiro registro que você faz, vamos supor que seu usuário foi lá, você escreveu uns mensagens para ele, isso aqui é isso, funciona dessa forma, registre para começar o processo. Primeiro, quando você registra, ele retorna um JSON. Aqui no nosso tutorial, no nosso sample,
ele faz o que? Ele coloca os retornos para você nessa lista. Você consegue ver em uma linha aqui o retorno, mas quando você clica, se ele for um JSON, você consegue visualizar o seu JSON aqui, dessa forma. Então, quando eu registrei, ele me retorna isso aqui, ó. Ele retorna dessa forma. Quando você pegar esse retorno aqui, perceba que ele tem a currency igual euro e o token. Esse token é extremamente importante. Por que ele é extremamente importante? Porque é esse token que você vai usar internamente para fazer todos os outros métodos. Por exemplo, vamos pensar nesse aqui que é o pegar dados do usuário. Ele vai criar nosso objeto de conexão, vai preencher nosso token, auth token aqui preenchendo o token que foi recebido, e vai executar o método que ele quer. Nesse caso aqui, para buscar os dados do usuário. Então, toda vez que quando você registra ou você faz o login, ele retorna isso aqui. Então, beleza, o usuário se registrou, você pegou essa informação aqui, então está válida, e você vai permitir que ele faça o login, ou você já salva o token direto e etc. Você já pode até fazer o token direto para utilizar, mas vou fazer o login aqui para vocês verem o retorno em algum momento futuro, se ele precisar relogar. Porque com esse token aqui, você não precisa forçar ele a fazer login novamente. Você salva o token e usa o token para fazer a requisição, ele não expira. Então vamos no login. Se eu fizer o login com esses dados aqui, novamente, ele retornou para a gente, ele retornou o nosso usuário e o token dele, com aquela quase o mesmo padrão, ó. Aqui, se vocês forem ver, é um objeto JSON só com os dados do usuário, porque ele fez o retorno. E aqui nós temos um objeto user, que armazena os dados do user. E também nós temos o token de acesso dele, quando ele fizer o login. Se o cara, por exemplo, já tiver, né, obviamente o seu cliente pode ter um usuário, não ser obrigado a registrar. Então você recuperou de alguma forma, registrando ou via login, o token dele de acesso. E percebeu que o currency não está padronizado ainda. O que você tem que fazer? Vou requisitar o getMe aqui só para preencher os dados. Quando eu requisito o getMe, que é o de trazer os dados do usuário, por exemplo, você fez o login, então você já armazenou o token e está tudo certo. O cara quer ver quanto que ele tem em Bitcoin. Você pode retornar o getMe aqui, que é o balance. Nesse aqui você vai pegar o balance e perceba que está em euro de novo. E alguns dados aqui que não são tão importantes. O username talvez seja importante se ele quiser mudar. Eu implementei aqui o post user. Para que é o post user? Para ele poder alterar as informações. Nesse caso aqui ele pode alterar 3. Vamos só fazer um detalhe aqui. Vou copiar o endereço da imagem e nós vamos atualizar. Sei lá, o cara ele quer usar a conta dele não somente no seu RP, mas também no site. Então ele pode colocar uma fotinha se ele quiser. Igual eu falei lá no começo, o currency está em euro, a gente precisa mudar para BRL. Se o currency estiver em euro quando ele faz o registro, quando ele loga, você pode mudar para BRL utilizando esse método aqui, o post user. O que o post user faz? Basicamente ele requisita o método post do user, passando o JSON, que seria basicamente um JSON contendo essas 3 informações se for alteradas. Beleza, eu vou fazer o post aqui, ele já me retornou a informação. Eu vou fazer o get de novo, só para atualizar. Se a gente for ver aqui o retorno do get, foi BRL, então está certo. Nossa moeda desse usuário está registrada corretamente como BRL. Então até o momento nós fizemos o que? O usuário fez login ou registrou, você pegou o token dele, você fez o getMe para pegar o balanço, né? Quanto que ele tem de satoshis e na moeda oficial. Você mudou você mudou a foto dele e mudou a moeda. Se ele quiser, por exemplo, acessar a própria conta, ele pode ir lá no site e fazer o login. Quando ele fizer o login, veja aqui que a foto é a mesma que nós colocamos e aqui estava em euro antes, agora está em real. Então ele tem essa possibilidade de fazer dessa forma. Então nós fizemos o get, nós fizemos o post, nós alteramos o nome, você pode alterar o nome do usuário, tá? Mas alteramos a foto e alteramos o currency até o momento. Já pegamos o token e tal. Mas como que ele recebe? Isso, sempre em Satoshi. É muito bem colocado, eu vou explicar um detalhe, isso. Eu implementei aqui no Get, se vocês forem ver aqui, ó,
Nós temos o balance, que é o balanço, o valor total que você tem de cada moeda. Aqui em satoshis, que seriam os bitcoins, e no caso em BRL, que é a conversão. Mas como que eu fiz essa conversão? Aqui, ó, em cima vocês podem ver que tem o Get Rates, que é basicamente os preços. Se eu clicar em Get Rates aqui, ele vai me trazer a cotação atual. Eu não gosto de falar de cotação, porque é uma coisa, para mim, é uma coisa quase irrisória, mas é importante vocês calcularem para apresentar para o seu cliente, porque ele vai querer saber. Quando vocês pegarem isso, ele é um JSON que tem o BRL, que é a abreviação do real brasileiro, e tem o valor dele aqui. Basicamente esse é o valor que quanto vale um Bitcoin. Nós estamos falando em satoshis. E nós vimos lá no começo que um Bitcoin é igual a 100 milhões de satoshis. Para isso, nós temos aqui no Get, eu fiz até um exemplo. É matemática, né, óbvio. Eu fiz aqui, que é o que? Basicamente eu estou lendo e mostrando os dados do usuário. Eu vou zerar os dados de balanço dele em Satoshi Fiat, porque ele pode estar em USD, pode estar em euro ou real ou etc. E vou buscar as coisas. Cadê? Ah tá, aqui eu estou pegando a moeda escolhida, que nesse caso é essa aqui, que veio do retorno do nosso GetMe, GetUsuário. Então veio o BRL, que é basicamente o que eu faço aqui nesse processo. Se eu tenho uma moeda selecionada e eu tenho balanço, ou seja, se esse valor aqui é maior que zero e eu tenho a moeda selecionada, eu entro nesse outro if, que eu faço o quê? Eu pego os preços, getRates, vai me retornar um JSON de preços. Eu faço um search, eu pesquiso dentro desse JSON de preços o meu preço em, nesse caso, BRL, que seria isso aqui, ó, try get value. Isso aqui é tudo nativo, tá? Eu estou usando JSON nativo do Delphi, então não fui eu que fiz isso, é basicamente usando recurso nativo. Eu vou tentar pegar o valor baseado na minha moeda. Joguei o valor do Bitcoin, o preço do Bitcoin, desculpa, o preço do Bitcoin dentro de price. Aí aqui eu calculo ele, que é basicamente o que? Eu pego o meu balance que está em Satoshi, divido por 100 milhões, eu coloquei até uma lembrança aqui, e multiplico pelo meu preço. E nisso eu tenho quanto que vale aquele tanto de Satoshi em reais, ou em SD, ou em etc. Eu tentei deixar o mais claro e com alguns comentários aqui. Se ficou confuso, por favor, perguntem, mas é basicamente isso. Ele não te entrega a cotação no GetMe, ele te entrega em Satoshi. No recebimento, entendi. Nesse sentido, eu falaria para colocar a cada uns 10 minutos fica bom. Porque não sei como é que vocês trabalham, se tem um servidor, um web service centralizado que pega os dados, ou é client server mesmo, e cada máquina faria um get no coisa deles. Mas faz isso a cada 10 minutos, compartilha isso com o resto da rede e atualiza. Nós estávamos no getMe, retornou os dados do usuário com balance. Nós estávamos no post para alterar as informações. Agora vamos para o que interessa. Nós fomos quase uma hora de live falando de coisas operacionais, mas agora vamos colocar um negócio para rodar. Você está lá vendendo, o cliente chega no seu caixa e ele falou que quer pagar em Bitcoin. Como que eu ofereço o pagamento para ele em Bitcoin? Basicamente nós temos aqui, ó, uma área que chama Lightning Invoice, que na tradução isso que seria o quê? Cobrança via Lightning. Lightning, igual eu falei, é o protocolo que nós estamos usando aqui por trás. A CoinOS é a API, mas ela roda em cima da Lightning, que é para ser rápido. Então nós temos aqui a cobrança na Lightning. Beleza, o cara chegou lá, falou para pagar em Bitcoin, o seu cálculo, você buscou os rates ali há 10 minutos e deu que é tanto em reais. Você fez esse cálculo aqui para identificar quanto que vai ser em satoshis aquela referência, né? Por exemplo, o cara comprou 100 reais, quanto que é isso em satoshis? Sei lá, vai ser... Eu criei uma conta fake aqui, tá? Que transferi alguns poucos satoshis, então eu vou colocar valores, obviamente, não reais, né? Tipo, 100 reais seria muito mais do que eu vou colocar aqui. Mas sei lá, deu 15 satoshis. Foi a cobrança que o cara deu.
o seu app vai, o seu aplicativo vai pegar e requisitar um invoice. Se a gente for ver o que esse create invoice faz, create invoice aqui, a única coisa que ele faz é, ele faz a autenticação, pega o token, ele converte obviamente inteiro, porque isso aqui tem que ser o valor inteiro, e requisita o post invoice lightning, que é para pegar uma cobrança na nossa API. Beleza, se eu clicar em create aqui, ele vai nos retornar aqui, esse aqui é o retorno dele, ele vai nos retornar isso aqui, outro JSON. O que é importante para nós, para o usuário final pagar? O que é importante para nós é a hash, a chave hash aqui. Eu não escrevi isso em lugar nenhum aqui como dica, e alguém até tinha reclamado, olha, eu não entendi depois que cria o invoice o que faz. E aí ficou faltando essa informação mesmo. Quando ele cria o invoice, o que você precisa passar para o seu cliente final é esse texto imenso aqui, que é o que a gente chama de hash. Vamos estudar rapidinho aqui para vocês verem. O valor total está em 15 satoshis, amount, 15 satoshis. Qual que é a moeda que foi gerada? Em BRL. Esse aqui é a nossa, a hash é a nossa, é o nosso pagamento em si que tem que ser feito. A expiração aqui é fixa, vocês podem mudar, mas é fixa por default 30 dias. Então daqui 30 dias esse hash aqui vai expirar. Então o cara tem até 30 dias para pagar. Obviamente ele está no caixa, ele tem que pagar na hora. Eu criei uma solução aqui também, QR Code. Por quê? Depois que você criou a sua cobrança, você vai mostrar para o seu cliente final lá no caixa para pagar em QR Code. É um QR Code que ele vai fazer a leitura, porque a carteira no celular do seu cliente final vai ler um QR Code. Se você clicar em QR Code, ele até mostra um QR Code aqui para você, que seria a simulação do cara pagando lá. Outro método que eu criei foi esse check aqui. O que é isso? Eu posso verificar o status do meu invoice. Aqui ele vai dizer que esse check só verifica na própria CoinOS. Ou seja, se você pegar outro invoice que você gerou em outra carteira e jogar aqui, não vai verificar. Obviamente é só na própria CoinOS. Você está verificando o seu próprio invoice, sua própria cobrança. Quando você der OK aqui, o retorno é o seguinte. O total dessa cobrança é de 15 satoshis, BRL, esse é o hash dele, o código dessa cobrança. Quantos está pendente? Ainda não está pendente nada porque ninguém pagou. Quanto foi recebido? Nada ainda. Quando ele tiver received aqui 15 igual a 15, o amount igual a received, quer dizer que você recebeu todo o valor esperado. Então esse é o retorno do check. Por que eu mostrei isso aqui para vocês? Vamos supor, uma das possibilidades, você gerou aqui o pagamento, está lá na frente do caixa. Você quer verificar se o invoice foi pago. Você verifica o cheque aqui, executa o check e verifica se o receive está igual a amount. Daqui 15 segundos, verifica de novo. 15 segundos, verifica de novo. Ok, eu sei que 15 segundos é muito tempo para quem está no caixa, mas estou dando um exemplo, tá? Tem outra solução extremamente melhor. Verificou de novo, até que... Agora eu vou apagar, tá? Só um segundo. Vou clicar em enviar. Enviou. Se eu verificar aqui, cliquei aqui, recebeu. Ele foi muito rápido. Foi em questão de 1 segundo ou 2 segundos ele foi enviado. Eu demorei aqui para clicar, mas vocês podem ver que o receive aqui está igual a amount. Então quer dizer que aquela cobrança foi recebida completamente. Perfeito. No seu sistema, identificou que foi pago, você gerou notinha para o cara pegou os produtos dele e foi embora. Pronto, esse valor está na conta dele. Lá, se a gente for ver aqui, se a gente atualizar a página, 15 satoshinhos na conta do cara. Beleza, vamos verificar se está mesmo. O seu software vai apresentar lá o resumo do dia. Apresentou 15 satoshinhos, são 0,095 reais. Obviamente isso aqui é um valor irrisório para pagar no caixa, mas o nosso exemplo aqui eu acho que deu para entender mais ou menos como funciona. Até esse momento aqui é basicamente o fluxo que o seu usuário vai usar mais. Obviamente ele vai ter o outro aqui que eu vou mostrar agorinha, mas é o que ele vai usar mais. Ele vai fazer o login e o registro uma vez na vida. Você salvou o token,
Você fez essa alteração aqui da currency, do currency tem que ser feito usando o getMe e o postUser, alterou, ele vai verificar quantos satoshi que tem ali no balanço dele diário, talvez verificar isso em reais, se ele quiser, e vai gerar invoice para ser pago. Nós temos 15 satoshinhos lá na nossa carteira do cliente, e esse cliente quer pagar para um fornecedor XYZ. O fornecedor XYZ também funciona com Bitcoin. Ele fala, ó, recebe em Bitcoin, você tem Bitcoin para pagar? Beleza, vamos lá. O cara vai lá, seu cliente vai lá no fornecedor dele, faz as compras e tudo mais, e vai receber uma cobrança para pagar. O que ele vai ter que fazer? O fornecedor dele, obviamente, vai lá na carteira dele ou no sistema dele e gera cobrança para ele pagar. O seu cliente vai pagar isso, copia aqui a cobrança ou lê, né? Vocês podem fazer também um leitor de QR Code no computador do cara e vai ler aqui o invoice e vocês vão fazer o pagamento. É basicamente isso. Esse invoice aqui eu acabei de criar na conta fake que eu tenho, que vai receber esses 15 da simulação do seu cliente. Uma questão importante aqui é a taxa máxima. Como assim taxa máxima, Igor? Igual eu falei lá no começo, a taxa dentro da rede Lightning, a CoinOS trabalha em cima do protocolo Lightning, então a taxa dentro da rede Lightning é irrisória. Nesse caso aqui, o máximo que eu especifiquei é 1 satoshi. Então, se por acaso essa cobrança fosse pagar mais de 1 satoshi por N motivos, ela vai ser rejeitada. Iria mostrar para você ali não tem fundos ou não achou rotas, etc. Então, esse aqui é um dado importante para colocar. Dependendo da situação, vamos supor, aqui é 15 satoshis, não é nada, então ele vai passar de boa com certeza. Vamos supor que você está pagando um caminhão de transporte, você vai pagar, sei lá, 1 milhão de satoshis, é um valor razoavelmente importante para que caia no seu fornecedor. Então você pode colocar, por exemplo, 15 satoshis de taxa, mas isso aqui é importante, o invoice é obrigatório e a taxa máxima também é interessante, então eu sempre deixo como 1. Beleza, o que acontece? Se eu dar Pay aqui para pagar, ele vai pagar o meu fornecedor. Seria seu cliente está pagando o fornecedor dele via Bitcoin. Quando ele clicar aqui, ele pagou. Se a gente for ver o retorno, né, que é dessa linha aqui, ele vai ter o amount, então o amount foi menos 15 porque saiu da sua conta. Qual foi a taxa? 0. Você não pagou nada de taxa, nem a taxa da própria plataforma. Pagou em real e esse aqui era o código do invoice, da cobrança. Se eu for verificar agora na conta do nosso cliente, que é o Delphi Bitcoin API, está zerada, porque ele acabou de gastar os bitcoins dele pagando um fornecedor em Bitcoin. O que você trouxe é bastante importante, que eu acho que é uma informação que eu deveria ter falado lá no começo. O usuário final ou seu fornecedor, ele não obrigatoriamente precisa estar usando a CoinOS, a mesma carteira, ele pode estar usando qualquer uma outra. Quantas existem? Eu não conheço todas, obviamente, existem milhares de milhares de milhares. Eu vou dar um exemplo de uma que é extremamente confiável também, que é a Wallet of Satoshi. Ela também funciona no mesmo protocolo, na Lightning, e ela faz a mesma coisa que eu acabei de demonstrar aqui, apesar de ela não ter API pública, tá? Então vamos supor que seu fornecedor está usando essa Wallet of Satoshi. Ele gerou lá 15 satoshis de cobrança e te enviou o QR Code ou aquele hash imenso. Quando você enviar, visto que é outra carteira, aí sim realmente você vai estar podendo pagar uma taxa da rede, que chama. Nesse sentido, como eu estou usando as duas na CoinOS, é uma transferência entre contas na CoinOS. Então a taxa é nula. Realmente tem esse detalhe, obrigado por apontar. E quando for em outra carteira, como ele vai passar por outros sistemas, é normal que ele cobre uma taxa.
Isso vai automático essa taxa ela é calculada via o próprio protocolo Lightning, não a carteira em si. A carteira vai te oferecer, se a gente fosse aqui, ó, no sistema, e você colocasse aqui para enviar, ela poderia te informar previamente quanto é a taxa. Mas via API nós não sabemos essa informação. E por isso que existe essa taxa máxima. Vamos pensar assim. A taxa máxima vai começar com 1. Você tentou pagar. Não deu certo, você coloca 2 satoshis. Tenta pagar. Não deu certo, tenta pagar com 3. Aí fica no seu critério de desenvolvedor fazer algum tipo de lógica. Por exemplo, eu vou pagar 15 satoshis. Se a taxa máxima for 15, não faz sentido nenhum eu pagar isso aqui. Aí apresentaria para o usuário, olha, não deu para pagar, nós marcamos, agendamos esse pagamento para ser feito em algum momento menos turbulento. A rede Lightning não é perfeita, ela tem algumas dificuldades de liquidez, ela realmente tem. Se você for começar a ler sobre ela e etc, quais são as dificuldades da rede, a maior dificuldade que ela tem é a liquidez. Como assim liquidez? Quando você vai fazer um pagamento muito grande, vamos supor 1 milhão de satoshis, talvez ela não encontre uma rota agora. Você vai ter que tentar mais tarde. Por quê? Pela forma que ela foi criada. Essa pergunta que você acabou de fazer, eu resolveria com um loop incrementando a taxa máxima. Baseando no meu valor, obviamente, que eu estou transmitindo, né? Tipo, sei lá, se o valor que eu estou transmitindo, a taxa for até 10%, ok. Passou de 10% daquele valor, eu já marcaria para transmitir de noite. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Dúvidas também. Tem dúvida aqui, desculpa, eu não vi no texto não, perdão. No lado do cliente, qual app ele vai usar? O cliente vai pagar só com o Bitcoin ou com o Satoshi ou com os dois? Tá, são duas perguntas aqui. Eu vou considerar que cliente seria o cliente final, ou seja, o cliente do meu cliente. Ele pode usar, igual eu falei, qualquer carteira. Eu mostrei aqui que nós temos a CoinOS, nós temos a Wallet of Satoshi, nós temos a Blink, se ele quiser. Temos a Blink, se ele quiser usar. Não interessa. Por que não interessa qual carteira que ele vai usar? Porque o protocolo na parte de baixo dessa carteira é a Lightning. Não interessa muito o que ele vai usar. Se ele tiver a Lightning, ele vai poder pagar com Bitcoin. A outra pergunta é muito importante. O cliente vai pagar só com Bitcoin, ou com Satoshi, ou com os dois? Isso aqui é super importante, porque você não é o primeiro a perguntar esse tipo de coisa. Porque a pergunta aqui quer dizer que a visualização é que Bitcoin e Satoshi são coisas diferentes. No nosso contexto geral aqui, Bitcoin e Satoshi são a mesma coisa. Eles são iguais ao real e centavo. Ou seja, R$1 é igual a 100 centavos. Mas quando você fala em centavo, você pensa em real. A paridade é a mesma. Sabe? Tipo, você pega 100 centavos, você vai gerar R$1. Na sua cabeça é a mesma coisa. Se você pegar 10 centavos, você vai pensar que isso aqui é 0,10 reais. Seria basicamente isso que você faria. No Bitcoin é exatamente a mesma coisa, só que um pouco mais casas decimais. Um Bitcoin são 100 milhões de satoshis, quer dizer que um sat é igual a 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 BTC. É a mesma coisa. Então, o que ele vai pagar na Lightning? Ele vai pagar em Bitcoin. Ele vai pagar em Satoshi. É tudo igual, é a mesma coisa. Ele vai pagar em Bitcoin. Você pode falar dessa forma. Só que em casas decimal dessa forma. Eu vou até deixar isso aqui para fixar. Beleza, então nós sabemos agora que temos várias carteiras. Eu estou explicando a CoinOS por quê? Porque ela é uma das poucas APIs públicas que eu encontrei. A outra API pública que nós temos aqui na nossa biblioteca é a da Albi. Funciona basicamente igual, só que obviamente os endpoints são diferentes. Basicamente igual. Eu não estou explicando ela agora porque o detalhe dela é que ela tem um detalhe um pouquinho mais complexo para criar conta. Então, na minha opinião, isso aqui é muito mais fácil. Você põe lá uma tela de cadastro ou login, o seu cliente insere o dado que ele quiser, registrou ou fez login, pegou o token e está usando, fácil, easy peasy. Beleza, então nós fizemos o que? Registro, login, nós pegamos os dados do usuário e nós conseguimos aqui, vamos ver quanto que ele tem,
está com 0, atualizou por quê? Porque nosso cliente acabou de pagar um fornecedor, então ele ficou com 0 satoshinhos, que representa R$0. Nós estamos recebendo de clientes na nossa loja, nós estamos pagando fornecedores que também recebem Bitcoin. E detalhe, tá? Tá aqui no seu RP, ele está pagando os fornecedores via RP, perfeito. Ele pode conectar no celular dele a mesma conta e lá na hora que ele está fazendo o negócio com o fornecedor dele, ele vai e paga por lá mesmo. Não precisa nem usar o próprio RP. Ele vai no celular dele que já está conectado com os dados de login e senha, fez o pagamento para o fornecedor dele. O outro recurso interessante que nós temos é a lista de movimentações. Quando aqui no caso nós precisamos de uma data de início, uma data de fim e um limit e offset. Se eu me lembro bem, o limit vai me informar quantos eu quero, ou seja, eu quero apresentar 50, e o offset vai pular. Por exemplo, pular 10, 20, sei lá, vocês estão apresentando por demanda, então vou apresentar só de 10 em 10, então vamos apresentar 10, começar do zero. Apresentar 10, vamos pular 10. Apresentar 10, pular 20. Apresentar 10, pular 30 e assim por diante. Então você vai apresentando por demanda a lista, se você quiser. Mas aqui no caso nós não vamos colocar um mês de diferença e vamos buscar essa informação. Ao buscar essa informação, novamente, nós recebemos um JSON. Esse JSON ele apresenta os pagamentos que você fez. Então você fez um pagamento positivo, recebendo, com esse ID, hash é o nome do nosso ID. E essa é a parte importante, tá? O ID aqui é interno da CoinOS, não se confundam, porque a hash ela é conhecida por toda a rede Lightning. Qualquer uma dessas carteiras aqui, ó, CoinOS, Wallet of Satoshi, Blink, todas elas vão reconhecer o que é uma hash, mas não vão reconhecer esse ID. Então essa hash é importante. O valor é importante e a moeda é importante. Beleza, alguns dados do usuário que gerou esse pagamento, e etc. E aqui um pagamento negativo, ou seja, você gastou alguns satoshis. E aqui a hash desse pagamento. Importante, tá? Esse pagamento ele retorna o rate. Por que é o rate? Aqui no nosso caso da lista de rates seria o preço. Qual que era o preço do Bitcoin na hora que essa cobrança foi feita? Isso quer dizer que quando você for apresentar o seu relatório pro usuário final, a lista lá, ou você armazenar isso no seu banco de dados, se você quiser apresentar qual foi a movimentação em real, você só faz a conversão aqui, Satoshi para real, usando aquele cálculo que eu tinha mostrado aqui no GetMe, que é basicamente, a lógica é simples, a matemática é simples. O Satoshi dividido por 100 milhões vezes o preço do Bitcoin no momento. Então vocês pegam 15 dividido por 100 milhões vezes esse preço aqui e vai te dar o valor em reais que foi transacionado, positivo ou negativo, depende do tipo de movimentação. Então beleza, nós temos uma telinha linda e maravilhosa que mostra todos os pagamentos do cara e você tem também o retorno, o balanço do cara. Beleza, então nós temos isso. Qual que é a parte massa? Qual que é a parte que eu acho interessante? Por que eu acho isso interessante? Porque eu implementei isso no meu app. Eu tenho um aplicativo que é usado para mineradores de Bitcoin, de uma mineradora específica. E como eu fiz esse aplicativo de graça, eu coloquei um botão de doação. Quando o cara doa, quando o cara faz a doação, ele identifica automaticamente via push notification e apresenta um obrigado, um dedinho, um joinha para o cara agradecendo ele por ter doado. E como que isso pode ser usado no seu sistema? Ele vai ser usado com o que nós chamamos de webhook e um secret. Basicamente, o que é o webhook? O webhook é quando você usa uma API de terceiros e você registra nessa API de terceiros um endpoint, ou seja, um caminho no seu servidor, no seu web service, que vai ser requisitado quando alguma coisa acontecer. Nesse nosso caso, quando um pagamento específico cair na conta da CoinOS, lá no servidor deles, eles vão requisitar seu servidor pelo webhook. E aí o seu servidor vai ficar sabendo que aquela conta, que aquela cobrança foi paga. Para esse exemplo aqui, eu criei um servidor Horse. O Horse é um framework para web service. Basicamente, ele vai criar
um web service para você e você vai distribuir serviços. É basicamente o que a gente precisa para o webhook. A gente precisa de um serviço rodando em algum lugar e disponível para ser requisitado. Aqui no caso, eu vou rodar ele. Aqui é o Horse. Ele está rodando como console. Está rodando a porta 9000. Como que eu sei que ele está rodando? Aqui no caso, nós registramos um método de get ping, que ele vai retornar pong. Só vamos testar ele aqui. Localhost 9000 ping. Ele retornou pong, ele está rodando localmente, massa. Mas nesse caso aqui, como eu estou fazendo um teste local, eu preciso que ele esteja disponível para fora da rede. Por que eu preciso que ele esteja disponível para fora da rede? Porque o servidor da CoinOS, obviamente, não está rodando na minha máquina. Está rodando em algum lugar fora. O seu servidor, o servidor do seu cliente, de alguma forma ele está disponível. Vai estar disponível de alguma forma. E a CoinOS vai poder requisitar por ele. Nós vamos usar o ngrok, é isso mesmo. Eu vou mostrar aqui como faz. Basicamente nós temos um software chamado ngrok, que ele cria uma VPN para você na sua máquina, um túnel, e ele disponibiliza essa opção de teste, tá, para vocês. É extremamente útil para fazer testes rápidos. Então basicamente ele está na nossa página aqui, downloads. Está na nossa página aqui de downloads. Eu vou fazer ngrok http na porta. Qual porta que era? 9000. E aqui ele vai estar escutando e redirecionando nessa URL aqui. Beleza. Se a gente for ver aqui nosso servidor Horse, ou seja, seu web service, vai ter lá um post que eu chamei aqui webhook, né? O que isso quer dizer? Que quando a CoinOS for requisitar que teve um pagamento, ela vai requisitar nosso servidor via webhook, um post no webhook. Precisa ser um post e você precisa registrar o nome do endpoint corretamente. Então, lá no nosso software aqui de criar o invoice, é na hora de criar o invoice que você informa esse webhook. Como assim? Quando você fazer o create aqui, se a gente for ver o código dele, ele está fazendo aqui o post invoice license com o total amount e passando o webhook e uma secret, um valor de secret. Então, na hora que a gente estiver fazendo criar aqui, a gente vai ter que fazer o que? Nosso URL webhook. Se eu pegar isso aqui, não vou requisitar, mas só vou jogar aqui para vocês verem, ó. É o nosso domínio, que nesse caso aqui é um domínio do ngrok, com o nosso endpoint que está escutando o webhook. Basicamente isso. E vou colocar um valor único. O que é esse valor único aqui? Vamos supor assim, tá? Vocês vão implementar esse webhook no sistema de vocês. O cliente final chega lá e vai pagar no caixa. Vocês têm 5 caixas rodando. Os 5 caixas vão pagar em Bitcoin. Na mesma hora eles clicam para criar a cobrança. Quando você receber o retorno, obviamente vocês podem verificar a hash, igual eu falei, a hash é a coisa importante da Lightning em si, mas vocês podem usar uma chave única. Sei lá, vamos fazer assim, ó, caixa 1 2025 mês 1 18 às 15h38 e etc. E essa é a minha secret. Você criou uma secret específica que você entende no seu software. Beleza, eu vou criar aqui 86 para ser não ser um número ímpar. Quando eu criar aqui, ele vai criar uma cobrança para nós. Se a gente for ver a cobrança, nós temos a quantidade que está sendo paga, a hash, que é a parte importante, foca na hash. Aqui embaixo nós temos o webhook que nós acabamos de deixar disponível e nós temos a secret. A secret está aqui. Essa é a secret. Se a gente for, por exemplo, gerar o QR Code, vai gerar o QR Code baseado na hash. Basicamente é o que esse botão aqui faz. Ele pega essa hash e cria um QR Code. Como eu disse, eu não estou com o celular aqui, está na minha conta fake. Então eu copiei essa cobrança, invoice. Vamos checar ele. Ele avisa que só pode checar cobranças da própria CoinOS. Ele gerou aqui. Então nós temos a nossa hash aqui, o valor, o webhook que nós informamos
Quando eu pagar, lembrando que eu coloquei aqui no nosso servidor, coloquei um breakpoint, só pra gente ver, tá? Eu vou pagar ele aqui agora. Olha, paguei, tá? Acabei de clicar em pagar. O nosso servidor Horse, ele caiu no breakpoint. Como assim ele caiu no breakpoint? Ele estava rodando. Ele estava rodando aqui, normalzinho. O Anigrok rodando e fazendo o nosso túnel aqui para minha máquina. Quando o cliente aleatório pagou, caiu na conta da sua conta da CoinOS. Se a gente for ver aqui, a conta do cliente, a conta do seu cliente já recebeu, ó, tá aqui. A CoinOS requisitou o seu endpoint de webhook e enviou alguma informação. Se a gente for ver essa informação enviada, também é um JSON, ele recebe o JSON dessa forma. Aqui o valor total, ou seja, foi pago tantos satoshis, tudo em satoshi, tá? Foi confirmado, esse pagamento está confirmado, e a secret é essa aqui. Essa é a secret. Por que ele enviou o hash aqui? Vamos supor assim que você gerou a cobrança, tá? A cobrança foi gerada, você está esperando lá para o cara pagar. Você gerou essa cobrança e salvou no seu banco de dados. É contas a receber, né? O normal lá, o contas a receber para pagar lá no caixa. Quando você recebe essa informação no seu banco de dados, dessa forma, recebi o webhook. Vou identificar qualquer cobrança pelo hash ou pela secret. Você achou o contas a receber, o valor está batendo, está confirmado, você pode baixar seu contas a receber, está pago. E no caixa do cara, você já sabe quem é, que é o caixa número 1. Você vai fazer um broadcast para ele. Ele que estava apresentando antes esse QR Code, vai falar que está tudo certo, o QR Code some automaticamente, o sistema imprime a notinha, entrega para o seu cliente final, o cliente final vai embora e seu caixa atende o próximo pagando em Bitcoin. Eu acho isso aqui super interessante, porque você deixa as coisas automatizadas. O seu sistema aqui, seu web service, ele recebeu a informação da CoinOS, ele vai começar a fazer toda a baixa no sistema automaticamente. Recebeu, pá, baixou, concretizou, a conta tá paga, tá tudo certo. Se você for acessar o nosso get pagamentos aqui a primeira da lista aqui, ele teve um pagamento de 86 satoshis com uma cotação, dessa cotação em real foi criado, ele está confirmado, você já pode apresentar para o cliente que ele recebeu esse dinheiro. Se você for ver o balanço final, ele está com 54 centavos na conta em reais, e que são 86 satoshis. Isso aqui é extremamente interessante e por isso que o pré-requisito aqui é o web service. Por quê? Porque para você implementar o webhook, você precisa ter rodando ou ter o conhecimento de implementar um web service. Nesse caso nós usamos o Horse, que é só isso aqui. Vocês podem ver que obviamente tem um código por trás, mas o Horse para você funcionar é só fazer isso aqui. Está funcionando, vocês viram isso acontecer automaticamente aqui e está tudo concretizado. E o sistema salvou no banco de dados, gerou a notinha, no final do mês vai ter essa informação para o cliente. Então basicamente isso conclui a integração da solução que eu implementei e vocês podem conseguir essa implementação de forma pública aqui na nossa biblioteca e no Demos API Bitcoin, vocês vão ver Albi e CoinOS. Então eu acho que agora nós terminamos, só repassar, por favor, para quem tem dúvidas de como o Bitcoin poderia ser mais aceito na sociedade, olhe sobre o projeto Bitcoin aqui na Rolante, no Rio Grande do Sul. É muito interessante mesmo, eles têm alguns vídeos interessantíssimos. Obviamente tem muito turismo e tal, mas eles implementaram isso aqui, eu vou chutar, 60% da cidade usa Bitcoin. Esse é o projeto Bitcoin aqui. Eles são extremamente abertos, eles têm acesso para aprender aqui, uma sessão para aprender. Eles têm informações dos estabelecimentos, do turismo deles lá. Vocês falam com os caras mesmo, é um casal, você pode falar com eles, eles são extremamente receptivos. Outro interessante que eu ainda vou criar a integração da API é o BTC Map, que oferece para os usuários que estão acessando ele quais estabelecimentos na região aceitam bitcoins. Seria interessante, sei lá, se seu cliente quiser, né? Você clica o botãozinho lá, registrar no BTC Map e tal. Essa aqui é a nossa biblioteca, é pública e open source, faça como quiser. Vocês podem usar, seus clientes podem usar a CoinOS,
Wallet of Satoshi, Blink ou qualquer carteira que rode no protocolo Lightning. No caso nós integramos isso com a CoinOS, então se for integração, essa integração é na CoinOS, mas se ele quiser usar no dia a dia pode ser qualquer carteira que ele quiser. E nós aprendemos hoje também que o uso do ngrok para fazer distribuição de endpoints é bastante interessante, uma mão na roda. Nós recebemos uma requisição aqui de um servidor que eu nem sei onde está, nós recebemos o webhook dele, e eu acho que isso fecha o nosso conteúdo.